Imagine um casamento que foi planejado por Deus antes mesmo dos noivos se conhecerem. Uma história onde a fé, a conformidade e as exceções divinas se entrelaçaram de maneira impressionante. Tudo começa com uma missão: encontrar a esposa perfeita para Isaac. Mas essa escolha não seria feita pelo homem, e sim pelo próprio Deus, através de sinais e direcionamento. O que aconteceu nessa busca sagrada? Como Rebeca foi escolhida? Prepare-se para uma jornada emocionante e inspiradora, onde cada detalhe revela o cuidado divino em ação. Desde os tempos mais antigos, os casamentos sempre tiveram um significado especial, mas os últimos foram tão marcantes e divinamente guiados como o de Isaac e Rebeca. Não foi apenas um encontro ao acaso, mas sim um plano cuidadosamente traçado por Deus, cumprindo uma promessa feita a Abraão. Abraão, já em idade avançada, sabia que o futuro de sua linhagem dependia da escolha certa para seu filho Isaque. Ele não queria que Isaque se casasse com uma mulher das terras de Canaã, onde os costumes e questões eram diferentes dos ensinamentos que Deus lhe havia revelado. Mas como garantir que Isaque encontraria uma esposa digna, mesmo estando tão distante de sua parentela? Com confiança inabalável na direção de Deus, Abraão confia essa importante missão a seu servo mais leal. A viagem seria longa e cheia de incertezas, mas o servo não partiu sozinho. Ele levou algo muito mais relevante do que os presentes carregados em seus camelos: a fé de que Deus guiaria seus passos e mostraria a mulher que estava destinada a Isaque. Essa não é apenas uma história de um casamento, mas sim um exemplo vivo de como Deus permanece na vida daqueles que confiam nele. Uma história que nos ensina sobre fé, propósito e cumprimento das promessas divinas. Agora, vamos embarcar nessa jornada e descobrir como cada peça desse plano se encaixou perfeitamente. Abraão sabia que sua missão não terminaria com a conquista da terra prometida. Ele primeiro garantiria que a linhagem que Deus prometeu seja mantida dentro dos princípios da aliança. Por isso chamou seu servo mais fiel, um homem experiente que há anos administrava tudo o que herdava de seu senhor, e confiou a ele uma das tarefas mais importantes de sua vida: encontrar uma esposa certa para Isaque. Mas essa escolha não poderia ser feita de qualquer forma. Abraão fez o servo jurar solenemente que não permitiria que Isaque se casasse com uma mulher dos cananeus, pois esses povos adoravam deuses estranhos e tinham costumes que iam contra a fé que Deus havia previsto. Em vez disso, o servo deveria viajar até a terra natal de Abraão e procurar uma esposa entre seus parentes. Essa não era uma missão fácil. O servo questionou o que faria caso a mulher escolhida não quisesse voltar com ele. Abraão, com sua fé inabalável, respondeu que Deus enviaria seu anjo adiante para preparar o caminho. No entanto, se a mulher não aceitasse, o servo estaria livre de seu juramento. Com isso, o servo partiu, levando 10 camelos carregados de riquezas, presentes e provisões para uma longa jornada. Dias e noites se passaram, enquanto o servo cruzava desertos e terras desconhecidas. Mas ele não via aquela viagem como um simples percurso geográfico. Era um caminho traçado por Deus. Cada passo era dado com a confiança de que algo grandioso estava prestes a acontecer. Quando finalmente chegou na cidade de Naor, na Mesopotâmia, ele sabia que o momento decisivo havia chegado. O servo de Abraão chegou ao entardecer na cidade de Naor, um momento em que as mulheres costumavam sair para buscar água nos poços. Exausto da longa jornada, ele não confiava apenas em sua própria percepção para encontrar a esposa de Isaque. Em vez disso, ele fez o que Abraão sempre lhe ensinou: confiou plenamente na orientação de Deus. Ajoelhado ao lado do poço, o servo elevou sua oração ao Senhor. Ele não pediu apenas que Deus mostrasse a mulher certa, mas rogou por um sinal específico, algo que confirmaria de forma incontestável a escolha divina. Senhor, Deus de meu senhor Abraão, faze que eu tenha bom êxito hoje, que uma jovem a quem eu pedir água para beber, também se oferece para dar água aos meus camelos, que essa seja a escolhida para Isaque. O pedido do servo não foi feito por acaso. Dar água a um viajante era um gesto comum de hospitalidade.
mas oferecer-se para dar água também aos camelos era algo raro. Cada camelo podia beber alguns litros, e o ato de tirar água para todos eles exigia um esforço e generosidade. A mulher que fez isso não apenas demonstraria bondade, mas também um coração disposto a servir, uma característica essencial para alguém que faria parte da linhagem escolhida por Deus. Antes mesmo que ele terminasse sua oração, uma jovem surgiu carregando um cântaro. Seu nome era Rebeca, filha de Betuel e neta de Naor, irmão de Abraão. Sem saber do plano divino, ela caminhava em direção ao poço, sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O servo observou atentamente enquanto ela enchia seu cântaro. Reunindo coragem, ele se virou e fez o pedido que havia mencionado em sua oração. Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Rebeca, com um sorriso gentil, ofereceu água ao viajante, mas para a surpresa do servo, ela foi além. Também tirarei água para os teus camelos até que tenham saciado a sede. O coração do servo disparou. Ela nem imaginava que havia acabado de cumprir exatamente o sinal que ele pediria a Deus. Enquanto Rebeca corria para buscar mais água, ele ficava em silêncio, observando atentamente. Seria possível que essa fosse a mulher escolhida pelo Senhor para Isaque? O servo de Abraão ficou maravilhado com a atitude de Rebeca. Ele não tinha dúvidas de que Deus havia respondido sua oração. Mas antes de seguir adiante, ele precisa ter certeza de sua linhagem. Quando ela terminou de dar água aos camelos, ele se mudou e perguntou: De quem és filha? Haveria em tua casa lugar para nós pernoitarmos? Rebeca respondeu sem hesitar: Sou filha de Betuel, filho de Milca, esposa de Naor. Naquele instante, o servo compreendeu que a jovem era da parentela de Abraão. O plano de Deus foi revelado de maneira perfeita. Com o coração cheio de gratidão, ele se ajoelhou ali mesmo e adorou ao Senhor, confirmando que Deus havia guiado seus passos com precisão divina. Rebeca, impressionada com a atitude do servo, correu para contar à sua família o que havia acontecido. Seu irmão Labão, ao ouvir o relato e ver os ricos presentes que o servo de Abraão tinha dado, um pendente de ouro e pulseiras, saiu rapidamente ao encontro do viajante e o chamou para entrar em sua casa. O servo foi recebido com hospitalidade, e antes mesmo de comer, ele insistiu em contar o motivo de sua visita. Relacionado como seu senhor, Abraão foi abençoado por Deus, acumulando riquezas e sendo agraciado com um filho em sua velhice. Explicou o juramento que fez de encontrar uma esposa para Isaque entre os parentes de seu senhor, e como Deus respondeu sua oração de maneira exata, confirmando Rebeca como a escolhida. A família de Rebeca ouvia atentamente cada palavra. Era impossível negar que aquilo era obra de Deus. Labão e Betuel responderam: Isso vem do Senhor, não podemos dizer nada, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a para ser esposa do filho de seu senhor, como o Senhor intercedeu. O servo, ao ouvir isso, prostrou-se novamente em impulso a Deus. Depois trouxe joias, vestimentas e outros presentes valiosos para Rebeca e sua família. Tudo estava se encaixando perfeitamente, mas havia uma última decisão a ser tomada. Rebeca aceitaria partir imediatamente para encontrar Isaque? No amanhecer do dia seguinte, o servo de Abraão estava pronto para partir, levando Rebeca consigo para cumprir o propósito divino. Mas então, a família dela hesitou. Pediram que a jovem ficasse com eles por pelo menos 10 dias antes de partir. No entanto, o servo, sabe da missão que Deus havia guiado até aquele momento, insistiu para que não houvesse demora. Diante dessa situação, a família tomou uma decisão incomum para a época. Perguntariam à própria Rebeca se ela estava disposta a partir imediatamente. Chamaram-na e perguntaram diretamente: Queres ir com este homem? Sem hesitar, com um olhar firme e cheio de fé, Rebeca respondeu: Sim, vou. Essa resposta foi algo grandioso. Rebeca não estava apenas aceitando um casamento arranjado. Ela estava confiando na vontade de Deus, entregando seu futuro a um plano maior, mesmo sem conhecer Isaque. Sua coragem e fé ecoam até os dias de hoje como um exemplo de obediência e confiança no Senhor. Diante dessa decisão, sua família a abençoou com palavras que refletiam um destino grandioso. Ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares,
e que a tua descendência possua a porta de seus inimigos. Essa vitória demonstrou o reconhecimento de que Deus estava conduzindo aquele momento e que a jornada de Rebeca era parte de algo muito maior. Com essa despedida, Rebeca partiu acompanhada de suas servas e do servo de Abraão. Montada em um camelo, ela olhou para trás uma última vez, deixando para trás sua casa, sua família e tudo o que conhecia. O caminho à frente era incerto, mas sua fé era inabalável. A viagem até a terra de Isaque seria longa, mas cada passo a aproximava do cumprimento do plano divino. Após uma longa viagem, o servo de Abraão e Rebeca finalmente se aproximavam da terra de Isaque. O sol dourado do entardecer banhava o campo quando, à distância, um homem meditava em silêncio. Ele parecia refletir sobre os planos de Deus e sobre o futuro que o aguardava. Esse homem era Isaque, e ele ainda não sabia que naquele momento sua vida estava prestes a mudar para sempre. Enquanto os camelos avançavam pelo caminho, Rebeca firmou os olhos e avistou aquele homem solitário. Ela não sabia quem ele era, mas sentiu algo especial. Com o coração acelerado, virou-se para o servo e perguntou: "Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro?" O servo respondeu: "É meu senhor." Naquele instante, sem hesitar, Rebeca desceu do camelo e cobriu seu rosto com um véu. Esse gesto foi um símbolo de reverência e pureza, demonstrando que ela estava pronta para assumir seu novo papel como esposa de Isaque. O servo de Abraão aproximou-se de Isaque e contou tudo o que havia acontecido. A missão dada por Abraão, a oração feita junto ao poço, o sinal de Deus através de Rebeca e como ela, calorosamente, decidiu partir para cumprir o propósito divino. Isaque ouviu cada palavra com atenção. Ele não tinha escolhido Rebeca, mas sabia naquele momento que Deus a havia escolhido para ele. Ele a recebeu sem hesitação, levando-a para a tenda de sua mãe, Sara. A história do casamento de Isaque e Rebeca não é apenas um relato sobre uma união, mas um testemunho vivo das exceções divinas. Desde o momento em que Abraão confiou essa missão a seu servo, até o instante em que Isaque recebeu Rebeca como sua esposa, cada detalhe foi guiado pelas mãos de Deus. Essa narrativa nos ensina sobre fé, obediência e entrega. Abraão confiou no Senhor para escolher a esposa de seu filho, o servo confiou na direção divina para encontrar a mulher certa, e Rebeca declarou coragem ao aceitar um futuro desconhecido. Cada um, à sua maneira, se colocou nas mãos de Deus, e foi assim que sua promessa se cumpriu. O casamento de Isaque e Rebeca é um lembrete poderoso de que Deus tem um plano para cada um de nós. Muitas vezes, as respostas para nossas dúvidas não vêm de imediato, mas, quando confiamos nele, tudo se encaixa no tempo certo. Assim como Rebeca e Isaque foram unidos por um propósito maior, essa história nos convida à reflexão. Estamos dispostos a confiar na vontade de Deus para vidas nossas? Pois quando caminhamos pela fé, Ele nos conduz a algo muito maior do que pensamos imaginar. Se essa história tocou você, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis sobre as maravilhas da Bíblia. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa confiar nos planos de Deus. Nos vemos no próximo vídeo.